Olá, vamos falar um pouco hoje sobre os mecanismos de defesa segundo a psicanálise. Temos alguns tipos de mecanismo. Um deles é o recalque. O recalque é através da repressão, onde o histérico ele vai a fundo no inconsciente da causa do distúrbio. Então, o acesso ao elemento recalcado ele é censurado. A sua energia se sintomatiza, isso transforma-se em mal-estar, transferindo-se para um outro organismo as dores do inconsciente e transforma elas em sonhos ou em algum sintoma da neurose, né? Nós temos também o mecanismo de negação. A negação ou a negativa, em algumas traduções chama-se assim, é um mecanismo de defesa que ele nega a realidade exterior e a substitui por uma realidade que não existe. Portanto, ela tem a capacidade de negar partes da realidade que não são agradáveis ao consciente, né? E pela fantasia de satisfação dos desejos ou do comportamento, né? Assim, a negação ela pode ser pontual, segundo o neurótico, ou ela pode se tornar sistêmica e combinar com uma sequência de negações para que essa criação, né, o leve a um universo paralelo, que é uma condição essencial para o desencadeamento de uma psicose, né? No mecanismo da regressão, a regressão em psicanálise e na psicologia é o recuo do ego, né? Onde o indivíduo ele foge de situações e conflitos atuais para o estágio anterior. Ele está sempre voltando ao estágio anterior. Um exemplo é quando um adulto volta a um modelo infantilizado no qual ele se sentia mais feliz e protegido, né? E assim ele fica infantilizado como numa forma de regressão para proteger o ego do encontro com as dificuldades do mundo e da vida adulta. No mecanismo de deslocamento, o deslocamento ele acontece quando os sentimentos e as emoções, elas geralmente, a raiva, né, são projetados no para longe da pessoa que é o alvo. E de forma geral é uma vítima mais inofensiva. Ou seja, quando muda os sentimentos da sua fonte, a fonte provocadora, ele cria uma ansiedade original para que você perceba ser menos provável de causar mal. Ou seja, ele projeta aquele sentimento ruim para outras pessoas mais inofensivas do que aquele que lhe causou mal. O mecanismo de defesa da projeção é um tipo de defesa primitivo, né? Assim, ela é caracterizada por um processo no qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro ou em alguma coisa qualidades e desejos, sentimentos que ele desconhece ou recusa nele mesmo. Por isso, a projeção é muito vista na paranoia, né? Quando o cara está em paranoia, ele sai projetando. Já no mecanismo de isolamento, o princípio do mecanismo é a sublimação. Esse é um princípio que só existe porque um recalque o precede, né? Sempre tem um recalque antes. Ou seja, a sublimação ele é um processo através do qual o libido se afasta do objeto da pulsão para outra espécie de satisfação. Isso é, o sujeito ele transforma a energia do libido, né? Ou seja, de um desejo sexual, agressividade e necessidade imediata de prazer, em trabalho ou arte, sem saber que assim está desenvolvendo o próprio desejo, né?
Falando assim sobre esses mecanismos, eles parecem não existir, mas trazendo esses mecanismos para o seu contexto, eles fazem todo sentido. Por isso que quando a gente entra em análise dentro de cada subjetividade e a gente linka as situações dentro desses mecanismos, a gente vê que cada desenho vai se traçando e que vai fazendo todo sentido dentro da psicanálise. Por isso eu torno a dizer, se conheça, faça análise, entenda em qual mecanismo você está inserido para que você consiga se desenrolar dessa situação simbiótica, a fim de conseguir criar mecanismos de defesa contra esses mecanismos os quais você está inserido. Ok? Obrigada.